Olá, aqui é Jefferson Pérez e bem-vindo ao Sexta nos Trilhos, a sua dose semanal de inspiração. E aí, Edward, tudo tranquilo, na paz e nos trilhos? Tudo tranquilo nos trilhos e meu foguete está acelerando para ir para o espaço. Isso por causa da história da NASA, né? E você continua aí no território da Terra do Tio Sam, é isso? Eu continuo bem pertinho da NASA aqui. Então tá bom. Ó, a frase é de um piloto brasileiro chamado Ayrton Senna da Silva. Você já ouviu falar dele? Olha, eu acho que eu lembro dele. Um cara muito bacana, era muito legal ver as corridas. Puxa, saudade. É isso mesmo. Então vamos lá, ó. A frase começa da seguinte forma: o medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como enfrentá-lo. Outras, acho que estou entre elas, aprendem a conviver com ele e o encaram não como uma coisa negativa, mas como um sentimento de autopreservação. Ayrton Senna. Então, o legal dessa frase é que Ayrton Senna sentia medo. Ponto. Ele sentia medo. Tanto que ele fala nessa frase que convivia com o medo. Então, às vezes as pessoas que acabam fracassando nas coisas deixam o medo tomar conta e evitam qualquer coisa, fica num comodismo, evitam desafios para evitar o sentimento de medo. E isso com certeza é ruim. O Ayrton, por outro lado, ele aprendeu a conviver. E aí ele fala de um instinto de sobrevivência? Não, ele falou de instinto autopreservação. De autopreservação. Então, veja, no caso dele, ele ia até o extremo, no limiar, que poderia causar a morte, como a gente sabe que um dia acabou causando. Então por isso que era autopreservação, porque ele ia até o limite do medo dele quando ele tinha assim um momento que provavelmente, se ele sentia mais forte o medo, é porque ele estava perto, num limiar muito grande da morte. E eu já li algumas coisas sobre esportistas de alta performance, sabe? Esses skatistas, surfistas, esses caras que fazem esportes radicais, todos eles aprendem a conviver com medo nessa questão, porque quando o esporte está muito relacionado com a morte, qualquer falha, ele simplesmente morre se ele falhar. Não é uma coisa assim, eu tô com medo de falar em público. Tudo bem, você não vai morrer, você vai sair vivo, não importa quão mal você desempenhe, você vai sair vivo. Agora imagine uma pessoa que está desenvolvendo uma coisa que, se ela errar, ela morre. Então esse é o ponto interessante aí do que o Ayrton comenta, né? A autopreservação. Então ele usava como uma ferramenta de autopreservação. E no caso da maioria das pessoas, não chega nem a ser tanto assim. Então a gente não precisa pensar no medo como uma ferramenta de autopreservação na maioria dos momentos. Então por isso que eu acho que a gente tem que exercer a coragem ainda com mais convicção ainda. Porque basta a gente lembrar, na maioria dos casos, a gente não vai morrer. E o que eu acho que é interessante, uma coisa que a gente pode destacar também, é que ele fala, as pessoas não sabem como encarar ou enfrentar o medo, mas existem algumas formas. Uma é você se preparar, mas acima de tudo é você tomar uma ação, agir, porque, como ele mesmo disse, faz parte da vida. Então você vai dentro de um processo de aprendizado. À medida que você vai aprendendo a conviver com algumas situações, você vai evoluindo e aquilo você passa a enfrentar e a ultrapassar aquele limite, né? Aquela barreira do medo, e aí você consegue ultrapassar ela e avançar na vida, avançar nos projetos, avançar nos relacionamentos.
E essa é a nossa Sexta nos Trilhos, que é a sua dose semanal de inspiração. Se você gostou, divulgue o nosso podcast sobre desenvolvimento pessoal e alta performance e ajude outras pessoas a colocar suas vidas nos trilhos. Para receber por WhatsApp, acesse vidanostrilhos.com.br/celular.